Questão da inovação, vamos também dar uma pincelada sobre isso. Como é que tá a chapa dentro dessa questão? Porque tem muita coisa surgindo hoje, né? Sim. Os esportes, questão dos jogos eletrônicos. O Flamengo isso aí dá muito dinheiro. Sim, o Flamengo tem uma equipe muito boa de esportes, né? E, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar. No Flamengo tem uma torcida organizada de esportes. E eu fiz uma live com eles muito boa. E aprendi, inclusive, que isso é algo que a gente possa monetizar. Né? Não é algo... Porque há atividades no Flamengo que são deficitárias. Né? Há coisas no Flamengo que são deficitárias. E não vejo por que a gente deva descontinuar, porque elas têm a sua razão de ser. Mas esse não é o caso do eSports. O eSports não apenas é superavitário, como ele abre uma possibilidade imensa de ganhos efetivos a partir dessa realidade. E a gente não pode olhar para esse segmento com a minha cabeça assim de um coroa, um cara que vem de uma outra geração, né? Eu, por exemplo, não jogo videogame, eu vejo minhas filhas jogando videogame e me sinto humilhado ali, porque eu tenho dificuldades crônicas com videogame. Mas não é com a minha cabeça ou com a cabeça desse dirigente médio do Flamengo, um homem branco mais velho, né, que a gente deve realizar essas intervenções. Não, a gente tem que estar atento a esse segmento. Esse segmento é importante e acho que ele deva ser fortalecido, principalmente porque no futuro a tendência é que isso tenha uma participação, uma relevância na sociedade muito maior do que tem hoje em dia. Né? Então é algo que eu acho... Tem que levar a garotada aí pra dentro da gestão, porque... Exatamente, não é algo que possa ser feito por mim diretamente, mas isso também é importante. Assim, ser presidente de um clube de futebol não significa que você é super-homem, ou que você sabe de tudo, ou que você tem a resposta pronta para todos os problemas. Essa é a forma deles lá atualmente enxergarem as questões. Eu não penso dessa forma. Eu acho que você evolui nos campos, nos diferentes campos de intervenção, quando você se cerca das boas pessoas que efetivamente entendem daquilo. Então, os esportes é uma questão importante. E inovação, aí eu acho que é algo mais abrangente. Né? Eu acho que, de um modo geral, o clube precisa ter uma cultura inovadora, uma cultura da inovação. E aí eu acho que também a gente pode falar um pouco dessa... Sempre se discute da internacionalização da marca, se vai ter o Flamengo. E também acho que aí também entra a marca fora as transmissões também dos jogos fora do país. Como é que vocês têm também um plano para esse lado? Porque nunca foi feito, né? Na verdade. Nunca foi feito. Rompantes disso, mas a gente não vê um plano sobre isso, assim, olha, o Flamengo ser um clube internacional. Vocês veem potencial nisso? Eu vejo potencial. Eu vejo bastante potencial. Só que eu vejo um potencial de uma forma um pouquinho diferente como está sendo divulgado lá no clube. O Flamengo, a gente escuta dizer que o Flamengo quer comprar clubes na Europa, enfim, quer comprar um clube em Portugal, quer comprar um clube... Assim. Eu não tenho sido crítico ainda em relação a isso, porque esse projeto ainda não foi detalhado, né? Então... e não acho que por o fato de eu ser um candidato de oposição me deva colocar na condição de criticar absolutamente tudo. Né? Não, eu acho que a gente precisa dar o benefício da dúvida, né? E acreditar que as pessoas que estão trazendo esse projeto para o clube estão fazendo da melhor forma possível. Né? Principalmente a pessoa que especificamente está trazendo é uma pessoa que eu gosto muito, né? que é o Cláudio, que foi vice-presidente na gestão passada, enfim. Então, eu tenho convicção de que ele está fazendo algo, está trazendo algo positivo. Só que eu preciso entender. Todo mundo precisa entender o que o Flamengo efetivamente quer. Mas que história é essa que o Flamengo vai comprar um clube em Portugal, onde o Flamengo não vai botar dinheiro, onde o Flamengo não tem contrapartida nenhuma, onde o Flamengo não pode mudar as cores, onde o Flamengo não pode mudar o nome. Enfim, eu tô querendo entender o que tem de Flamengo nessa história aí. Né? Então... vou esperar para me posicionar sobre isso, mas isso não significa que eu não tenha projeto de internacionalização da marca Flamengo, só que no outro campo, numa linha completamente diferente da que eles estão falando. Quando os clubes ingleses efetivamente se internacionalizaram e fizeram isso, né, na virada dos anos 80 para os anos 90, ali no comecinho dos anos 90, eles fizeram isso internacionalizando suas próprias marcas. Eles não chegaram e falaram, eu vou lá na China, vou comprar um time chinês e vou botar aqui a camisa do Manchester United
e agora esse aqui é o Manchester United Xangai. Né? Não. Eles resolveram cativar torcedores na China, cativar torcedores na Ásia, cativar torcedores entrantes. E assim eles se internacionalizaram. Eu acho que esse é o desafio que está colocado para o Flamengo. Buscar torcedores em mercados emergentes do futebol, onde não há times fortes, e o Flamengo possa ser efetivamente uma alternativa de torcida genuína, né? Buscar novos torcedores. Buscar novos torcedores, esses torcedores não estão, né, naquilo que os diplomatas chamam do circuito Elizabeth Arden. Né? Esses torcedores não estão em Paris, não estão em Nova York, não estão em Londres, né? Não estão na Europa. Esses torcedores estão em mercados onde o futebol é mais fraco que o Flamengo. Porque o Flamengo, né, eu amo o Flamengo, mas o Flamengo não está no nível dos principais clubes europeus ainda. Então, a gente precisa buscar esses torcedores onde eles efetivamente possam se apaixonar pelo Flamengo da mesma forma que eu. Eu acredito que esses torcedores estão nesses mercados emergentes. Vou te dar um exemplo. Angola. Angola é uma população com imensa identificação com o Brasil, né? Consome cultura brasileira, fala português e é rubro-negra. Ainda é rubro-negra. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa em internacionalização da marca, a gente pensa em um país, por exemplo, se tem Angola aqui por citar, mas enfim, esse é o conceito. Buscar onde o Brasil pode alcançar, lugar, né? Onde a gente pode alcançar e conquistar. A cultura brasileira está espalhada por aí nos mercados emergentes. Então já tem uma abertura aí com Angola, alguns países latino-americanos também, sim, por que não? Pô, alguns países latino-americanos onde o futebol é mais fraco. Agora, não é internacionalizar a marca Flamengo, não é buscar torcedores em Buenos Aires. Porque lá eles já torcem pelo Boca, já torcem pelo River ou pelos outros times menores, né? Mas é buscar torcedores, talvez na Guiana, né? E por aí vai, entendeu? Então, a internacionalização da marca Flamengo, pra mim, é isso. É fazer a pessoa torcer pelo Flamengo. Não é pegar o clube que a pessoa torce e colocar a camisa do Flamengo dele e dizer, a partir de agora você é Flamengo. Nem sei se fizessem isso com um time que eu amasse, se eu passaria a torcer pelo meu comprador. Um presidente vai dar contrato vitalício aí pro Gabigol? Olha, assim, eu tive alguns ídolos que jogaram pelo Flamengo, mas a idolatria que eu tenho pelo Gabigol é algo assim inexplicável, né? Eu tenho um bonequinho do Gabigol na minha casa, eu deixo na quarto das minhas filhas, porque se alguém perguntar, eu digo que é delas, mas é meu, elas sabem que é meu, entendeu? Então, assim, eu tenho uma idolatria muito grande por ele, uma gratidão muito. Todo aquele time mágico ali de 2019, a gente tem uma gratidão muito grande. Agora, obviamente, não é contrato vitalício, não é nada, né? Nem sei, mas eu gostaria muito mesmo, assim, de coração, que o Gabigol ficasse no Flamengo para sempre. Porque se ele ficar no Flamengo para sempre, ele vai ter números assim imbatíveis. Não se deve falar. Não se deve, eu imagino que você fosse perguntar. Eu imagino que fosse perguntar e não é o tipo de coisa que possa ser comparada, né? Porque o Zico é o Zico, né? O Zico tá num patamar, não está no patamar humano. Mas ele vai ter um tamanho muito grande, muito grande. Então, o carinho que eu tenho, a admiração que eu tenho por ele é muito grande. É algo fantástico. Muito. Ele tem um carisma. Eu acho que, independentemente de qualquer coisa, ele tem potencial para ser o principal ídolo do futebol brasileiro. Mais até do que o Neymar. Né? Então, ainda bem que ele joga. Eu sempre, quando eu vejo o Gabigol, eu falo assim pra minha filha: ainda bem que ele joga no Flamengo, porque se ele não jogasse, eu ia morrer de raiva dele. Eu ia odiar o Gabigol, né? Pro torcedor do outro clube, dos outros clubes, com certeza é bem difícil ver o Gabigol, mas a gente entende, né? Porque ele é idolatrado. A idolatria dele é uma das maiores que a gente já viu aí nos últimos, 20 anos. Certamente. No Flamengo, especialmente, há muito tempo a gente não tinha um ídolo como ele. E o ídolo tem que ser um pouco marrento, não adianta, né? Não pode ser muito... Não pode, né? Não pode.